Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Como eu prometi no vídeo pós-jogo, né, de Belo 1, Tombense 0, analisar, né, a última rodada, o que o Botafogo precisa para a classificação e o fechamento da rodada, né, os dois últimos jogos. A vitória do Guarani contra o Confiança e a derrota do CSA para a Ponte Preta foram resultados excelentes, tá? Guarani e Confiança não poderia ter empate, um dos dois teria que vencer. Né, o Guarani venceu, não tivemos empate e aqui o CSA sequer pontuou, tá? O empatezinho do CSA já resolvia, mas o CSA perdeu, o que melhorou ainda mais a situação do Belo. Bom, vamos para a zona de classificação, tá? O Botafogo acabou caindo uma posição, né? Já ia cair de todo jeito, porque tínhamos o confronto entre Guarani e Confiança e o Guarani agora é o sexto colocado, né? Encaminhou bem a classificação. Né? E o Botafogo é o 10º colocado aí com 23 pontos, podendo alcançar ainda Floresta, Ituano, Brusque e Guarani. Né? A gente tem 3 vagas em aberto, né? Que são essas 3 aqui. E a gente tem até o Maringá, tá? Disputando essa última vaga. O Maringá tem 22, se tiver uma combinação maluca de resultados, até o Maringá, o CSA, ainda podem entrar no G8. Mas vamos analisar o que interessa, que é a situação do Belo, tá? Vamos lá. Com os resultados, né, da rodada, o Botafogo, obviamente, tem que vencer o Anápolis, tá? O Anápolis que vai brigar para não cair. O Anápolis vai jogar o desespero, tá? Por quê? Porque o Anápolis, ele tem 20 pontos. E o empate não resolve para ele, tá? Porque se o Itabaiana vencer, o Itabaiana vai a 22 e ultrapassa o Anápolis e o Anápolis cai, tá? Então o Anápolis precisa vencer o Botafogo para não depender do resultado de Itabaiana e ABC, né? Por exemplo, se o ABC vencer e o Anápolis perde, ele cai, né? Se o Anápolis perder e o Itabaiana ganhar, ele cai. Se ele perder e o Itabaiana empatar com o ABC, né? O Itabaiana fica com mais vitórias, o Anápolis cai. Então é uma situação não tão fácil, né, para o time lá de Goiás. Vai ter que vencer o Belo, vai ter que jogar para frente, não pode jogar pelo empate. O que é bom, tá? Para o Botafogo, vai pegar um adversário desesperado e pode aproveitar. Bom, venceu o Anápolis, cumpriu essa missão, que eu acho até que é mais difícil do que a combinação, tá? A combinação não é tão complicada. A gente tem 4 jogos pra gente ficar de olho, tá? Guarani e Tombense, que vai ser em Tombos, Tombense já rebaixada. Aqui, o único resultado que ajuda o Botafogo é uma derrota do Guarani. O empate do Guarani já não ajuda, porque o Guarani vai a 27, o Botafogo vai ao máximo, vai no máximo a 26. Então não ajuda. E aí, esses outros 3 jogos aí eu já acho que tem mais possibilidade da combinação dar certo, né? Que a gente tem aqui Brusque e CSA em Brusque, tá? O CSA ainda com chances remotas de acesso, mas também tem que ficar de olho, tá? Porque se Maringá ganha, Anápolis ganha e Itabaiana ganha, né? O CSA perdendo, ele entra na zona de rebaixamento. Então o CSA tem que pelo menos pontuar para não correr risco de cair. A gente tem Ituano e Náutico. O Náutico já classificado, mas invicto, né? O último jogo em casa da primeira fase, eu acho que o Náutico não vai querer perder. E aqui o Ituano não vencendo também ajuda o Botafogo, assim como também Floresta e São Bernardo, tá? O Floresta joga em casa, o São Bernardo ali possivelmente poupando algumas peças para a estreia no quadrangular, né? O São Bernardo já está classificado. Por incrível que pareça, tá? Desses 3 jogos aqui, eu acho que o Floresta é o que tem mais possibilidade de vencer. Eu conto mais com os tropeços de Brusque e Ituano. Lembrando que desses 4 jogos, o Botafogo precisa de 2 resultados. Ou a derrota do Guarani combinado com um tropeço de Brusque, Ituano ou Floresta, um dos 3, no máximo empatar, tá? Vamos tirar essa equação do Guarani, tá? Porque o Guarani não vai perder do Tombense, né? Acho bem improvável. Então, eu conto mais com esses 3 jogos aqui. Brusque, Ituano e Floresta. Aí 2 resultados teriam que acontecer, né? O Brusque, no máximo, empatar com o CSA, que eu não acho impossível, porque o CSA tá disputando coisa ainda. E o Brusque tem um péssimo desempenho em casa, tem esse detalhe. E o Ituano, fora de casa, nos aflitos, não vencer o Náutico. Tá? E a gente nem dependeria do Floresta, né? Que joga em casa com o São Bernardo. Se o São Bernardo jogar a Vera competindo, o Floresta pode não vencer. A minha preocupação é porque, por exemplo,
o São Bernardo, ele pode forçar, por exemplo, uma derrota para o Floresta para estar num grupo com o próprio Floresta, né? Porque ele termina em quinto e aí ele vai ter o Caxias, que é líder, o Londrina, o São Bernardo e o próprio Floresta, se o Floresta, por exemplo, for oitavo colocado. Mas, enfim, não estou dizendo que o São Bernardo vai entregar, mas pode querer aí o Floresta dentro do G8, porque em tese é um adversário menos complicado. Mas se o São Bernardo, repito, jogar competindo de fato, mesmo que poupe jogadores, mas tem um elenco bom que pode mesmo ali poupando alguns jogadores atrapalhar o Floresta, o Botafogo também pode contar com esse jogo. Acho que vai depender muito da postura do São Bernardo, como a equipe vai encarar essa partida. E aí, vamos lá, vou para o simulador, tá? A gente tem 3 vagas em aberto e 10 times disputando essas 3 vagas, né? Muita coisa, né? Até o Maringá ali, 15º, tem chances. Vamos para o simulador agora? Vamos lá. O que o Botafogo precisa, né? Ituano e Náutico, o Ituano no máximo empatar, né? Ponte Preta e Londrina, indiferente aqui, vou botar a vitória da Ponte Preta e Londrina no caso, né? Confiança e Sergipe. Esse jogo eu vou falar mais pra frente porque tem uma combinação maluca em caso de empate, tá? O Botafogo ainda pode se classificar até com empate. Eu vou deixar pro final essa. Mas vamos lá, vamos aqui. Vamos botar a vitória do Confiança, Tombense e Guarani. Cara, agora eu acho que o Guarani vai vencer. Vamos botar pelo menos o empate do Guarani, tá? Anápolis e Botafogo, a vitória do Botafogo, né? Que é o necessário, senão nada disso que eu falei funciona, né? Se o Botafogo não vencer. Maringá e Caxias, aqui também é diferente, tá? Pode dar qualquer coisa. Ipiranga e Figueirense, o Botafogo vencendo aqui também pode dar qualquer coisa. Brusque e CSA, aí sim, né? A gente tem que torcer por um empate ou por uma vitória do CSA, porque o Botafogo vencendo, né? O CSA também vencendo não alcança o Belo. Aqui, Floresta e São Bernardo. Esse resultado, como a gente já botou Brusque e Ituano tropeçando, vamos ver aqui, sem precisar do resultado do Floresta. E aqui, ABC e Itabaiana, eu vou botar a vitória do ABC. Porque eu acho que em casa, mesmo com a campanha bem ruim, eu acho que o Itabaiana teve muitos jogadores expulsos, né? Teve uma confusão lá contra o Maringá. Talvez dê pro ABC. Bom, o Botafogo classifica em oitavo, tá? O Botafogo vencendo e o Náutico, né? E o Ituano no máximo empatando com o Náutico. E o Brusque no máximo empatando com o CSA. Aí vamos dizer, mas o Brusque venceu o CSA. A gente vai precisar que o resultado que aconteça Cadê? Deixa eu ver aqui se atualizou. O Brusque... acho que não atualizou não aqui, né? Vamos lá. O Brusque vencendo... A gente precisaria do empate no máximo do Floresta com o São Bernardo. Deixa eu ver se atualizou aqui. Isso, atualizou. Agora sim, né? O Floresta que ficaria de fora e entraria Botafogo, Guarani e Brusque. Tá? Mas foi o Guarani que venceu, né? Foi o Ituano que venceu o Náutico. Aí a gente precisaria aqui desse outro tropeço aqui, né? Do Brusque contra o CSA, somado com o Floresta e São Bernardo. Desses 3 jogos, 2 tem que dar no máximo empate para os times que a gente está torcendo contra. Tá? É basicamente isso. Guarani e Tombense eu tiro da equação, tá? Eu acho que não... Eu não conto com esse jogo. Eu acho que o Guarani não perde do Tombense já rebaixado, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, é muito improvável, mas tem uma combinação que o Botafogo passa empatando. Vou botar empate aqui. E aí o Botafogo precisaria do Náutico vencer o Ituano, tá? Um empate não resolve. Ponte Preta e Londrina não interessa. Aqui, Confiança e Sergipe. Aí o Botafogo precisaria ou da vitória do Retrô ou do empate, né? Confiança não poderia vencer. Aqui também esse Guarani não interferiria. Maringá e Caxias. Aqui o Maringá teria que no máximo empatar. Ipiranga e Figueirense teria que terminar empatado, tá? Nenhuma vitória de um dos lados ajudaria. Brusque e CSA. Poderia ser vitória do Brusque nesse caso, tá? Vitória do Brusque ou empate. Vou botar a vitória do Brusque. Aqui Floresta e São Bernardo teria que ser vitória do São Bernardo, tá? O empate não ajuda, né? E a ABC Itabaiana não interfere no Botafogo. E aí o Botafogo se classificaria com 24 pontos, tá? Em 8º lugar, com a menor pontuação da história, né? Teria essa curiosidade aí, com a menor pontuação da história. Improvável, né? Muito provável que essa combinação, sobretudo Confiança e Retrô, tá?
Eu acho que o Confiança vai ganhar do Retrô já rebaixado em casa. Então eu acho que isso já mataria as chances do Botafogo com empate, né? Aí teria que torcer pro São Bernardo ganhar do Floresta fora, que eu acho difícil também. Ipiranga e Figueirense, o empatezinho nem é tão improvável, né? O Maringá não ganhar do Caxias também não é tão improvável assim, mas eu acho que aqui Confiança e Retrô é o que acaba complicando, né? E esse aqui, Floresta e São Bernardo, eu acho que o Floresta pega pelo menos um empatezinho nessa última rodada. Mas enfim, mostrei para vocês os cenários, né? O Botafogo chegar vivo, a rodada foi muito boa essa última rodada. Vou voltar aqui para a classificação. E o Botafogo vencendo o Anápolis, que eu acho que é até o mais difícil, tá? Naquela combinação do Botafogo vencendo, eu não acho improvável o Brusque não vencer o CSA e o Ituano não vencer o Náutico. Eu acho que é até bem possível que isso aconteça. E ainda tem o Floresta para a gente também pegar caso Brusque e Ituano vençam. A gente ainda tem o Floresta ali também para torcer. Mas o Anápolis é um time que perdeu um jogo, tá? Em casa nessa Série C, que foi o primeiro jogo dele em casa contra o Ituano. Ele perdeu de 1-0. De lá para cá ele não perdeu mais. É um time que empata muito, assim. Eu acho que Botafogo e Anápolis tem uma cara de empate muito grande. Mas é aquilo, o Botafogo vai pegar um adversário desesperado e esse desespero do Anápolis pode ajudar o Botafogo, que já está relaxado, né? A classificação seria lucro, né? A missão já foi cumprida e talvez isso ajude o Botafogo aí a entrar mais relaxado e aí com o adversário mais pressionado, o Botafogo aproveite isso e consiga a vitória e com a combinação o Botafogo se classifica. Importante também o Botafogo ficar pelo menos em décimo, tá? Se não se classificar, ficar pelo menos em décimo para ter 10 jogos em casa na próxima Série C e 9 fora, né? Se o Botafogo ficar de 11º para baixo, o Botafogo só vai jogar 9 jogos no Almeidão e vai jogar 10 partidas como visitante. E tem a combinação do empate, né? Que seria depender de outros 6 jogos, né? É muita coisa, né? Vencendo, o Botafogo só depende de 2 jogos no máximo. Se o Botafogo empatar, teria que depender de 6 jogos. Convenhamos, é bem improvável, mas, enfim. Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Como diria Everaldo Marques, vamos torcer nessa última rodada todos os jogos, inclusive às 5 da tarde. Bom, gostou do conteúdo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá a moral. E vamos torcer sábado, tá? Cara, se o Botafogo vencer, eu acho que a combinação chega, tá? Eu acho que o Botafogo depende mais de si do que exatamente dos outros lá em Anápolis no sábado. Vamos lá, vamos torcer. Quem sabe agora, né? O Botafogo sempre começou bem e aí chegava no restante ali do quadrangular, começava a tropeçar, não conseguia manter o rendimento. Quem sabe agora, se classificando na última rodada, Botafogo engrene, né? Nessa parte decisiva e conquiste aí um improvável acesso. Eu acho que tem elenco hoje para subir, acho que tem muitas lacunas, tá? Até um assunto aqui para a gente conversar caso o Botafogo se classifique, mas não acho impossível. Eu acho que do meio para frente o Botafogo tem um bom time, tem um bom goleiro. Eu acho que a questão da defesa, né? E, por exemplo, peças de reposição para o meio de campo são muito abaixo. Mas se der tudo certo, ninguém se machucar e o goleirão lá, o Fracaro, pegar tudo, quem sabe o acesso pode vir. Então vamos acreditar. É isso, tamo junto e até a próxima.